Segundamos por aqui, você sabe que já estamos na terceira temporada, já passaram mais de 80 pessoas aqui, você sabe que são histórias que se conectam com a sua história, mas antes é claro que sim, eu preciso fazer o meu merchan, porque dá trabalho fazer isso aqui, minha filha. Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta muito e eu vou te falar hoje, pelo menos para mais 5 mulheres tu vai mandar esse conteúdo, porque eu tenho certeza que faz muito sentido, principalmente nesse mundo do avesso que a gente está vivendo, sempre existe uma saída, a gente vai falar sobre isso, e eu já vou falar sobre ela, a gente vai conversar sobre o impacto da mulher no meio social através da fé, e nada mais, nada menos do que ela, Paulinha Leonardo. Muito bem-vinda aqui. Obrigada, Mari. Estou muito feliz de te receber. Ó, em vários momentos vai passar o arroba da Paulinha aqui. E ela, né, ela é casada, né, para você que não sabe, que eu acho impossível, mas tudo bem, né, são 15 milhões de seguidores, não é todo mundo, né, então, mas ela é casada com o Dave Leonardo, que eu falo David, eu falei, não, na frente dela eu tenho que falar, eu tenho esse delay, tá, às vezes com o nome. Não, mas é bem normal. Ela tem 3 filhos, o João, o Noah e a Serena. E, gente, eles são todos lindos, mas o Noah, eu tenho vontade de morder aquela bochecha parece dele. Parece um personagemzinho, não parece? Né? O óculinho. Aquele óculos dele, é maravilhoso. Mas cada um tem o seu charminho, sim, né? Pra mãe, né? Todos. Mas é que aquela são. bochechinha dá vontade mas ele é muito fofinho de encontrar ele. Tem assim. um jeitinho ainda todo fofo. Ele fala, por favor, mamãe. Ó, eu quero te agradecer. Porque, olha, eu acho tão legal quando a pessoa... Sabe quando a gente sabe que a pessoa é de verdade? Quando não tem câmera, quando ninguém vê. E a Paulinha me respondeu, a gente já tá conversando há um tempo. Aí ela falou, Mari, eu fiz uma cirurgia, mas me respondeu, tá aqui. Muito obrigado, tá? Imagina. E agora eu vou te contar como eu já fui atrás de você. Vamos lá, quero ouvir. Eu já fui na associação, minha filha. Ah, é? Uhum. Ninguém me falou, não. Mas eu tinha certeza que não, por isso que eu tô te falando. Aí, não, Mari, mas eu não posso, porque tem as meninas lá de baixo, umas queridas, né? Uhum. Aí não vou falar onde é, que senão vai todo mundo querer ter a mesma ideia. Tem a sua ideia, pra ir atrás das tuas coisas. Aí eu falei, não, mas eu só queria falar um pouquinho e tal. Mas, enfim, nós temos muitas pessoas em comum, né? E uma delas foi a Mari, a fotógrafa, Sim. né? Mari, meu Deus, Mari, eu nem sei o que eu te devo, porque já é a terceira que ela consegue pra mim. Muito obrigado, porque eu sei que faz sentido. Principalmente porque eu queria te trazer aqui, porque vem muito forte a questão da família. E você sabe disso. A gente está perdendo muito esse senso da família nos dias de hoje, né? Então, por isso que eu queria trazer você para a gente conversar. Então, muito obrigado, viu? Imagina. Que você aceitou o convite. E já falando, eu quero já ir direto nas mais, né? Submissão. A gente está vivendo um mundo que as mulheres elas estão trabalhando cada vez mais e eu não sou contra porque eu também trabalho, né? Gosto disso, nem posso ficar em casa e tudo bem quem fica em casa. Mas na minha humilde opinião, nós mulheres, de um modo geral, a gente está entendendo a submissão de uma maneira muito errada. E aí eu queria ouvir de você, o que você acha da submissão, como você trata isso com você mesmo, e eu queria que você trouxesse para nós. Bom, Mari, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, né? Meu primeiro podcast. Sério? Primeiro podcast. Por que tu nunca foi em nenhum podcast? Olha, eu fui convidada já em outra, em São Paulo. Eu tô me achando. Mas não, agora, não dava, eu tô me achando. Vida de mãe, não tem como fugir assim para outro eu já lugar. Tô me achando, então, já. meu primeiro podcast. Uma honra para mim ser na minha cidade, minha né? agência grava essa parte, que é o primeiro podcast, gente, dela. Que coisa boa. Cidade. Acho que e que honra assim, pra mim. né? Tinha que ser, Deus sabe de tudo, né? Deus é perfeito, ele sabe. Tu sabe que eu tenho coisas. as minhas metas, né? E você sabe que tu tava no meu caderninho de oração. Então, aí hoje eu posso chegar lá e fazer um check que já aconteceu. Mas obrigado, viu? Que você se sinta assim, leve à vontade e que quando terminar, você fala, nossa, já acabou? Sim. Tá? É isso que eu quero. Então, tá. Submissão. Submissão. Então, a Bíblia fala, né, sobre submissão. E ela fala que a mulher tem que se submeter ao seu marido. Porém, ela também fala que o marido precisa amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Ou seja, o papel mais difícil não está na nossa mão. O papel mais difícil está na mão dos nossos maridos. Do nosso marido, né? Então, por quê? Ele precisa nos amar como Jesus amou a igreja. Jesus, ele deu a sua própria vida por nós. Então, é um papel muito difícil. Imagina, o homem precisa abrir mão, se sujeitar de muito mais coisas do que a gente. Mas
como mulher, né, o meu papel dentro da minha casa, eu sou uma esposa submissa ao meu marido. Isso não quer dizer que a gente baixa a guarda para tudo, que a gente concorda 100% com tudo, mas a maneira como a gente age e reage, a forma como a gente se coloca dentro da nossa casa. Então, eu sou submissa ao meu marido. Se ele fala A, a gente vai no A. Se eu não concordo 100%, eu chamo ele depois num canto, a gente conversa, coloca na mesa o que você pensa, o que você não pensa, porque as pessoas, as mulheres, acreditam que a submissão, muitas das vezes, é você não ter voz dentro da sua casa. Perfeito. Só que a gente, de maneira sábia, a gente pode ter voz. E uma voz muito bem reconhecida. Porque é o que o homem também quer. Né? As pessoas, às vezes, hoje, no mundo que a gente está, as mulheres acreditam que o homem quer mandar e que você não pode mais nada. Só que o homem quer alguém que tenha voz dentro da sua casa. Concordo. Ele quer que você haja e que você decida também. Então, por exemplo, na minha casa, o Dave, ele viaja bastante. Então, com os meus filhos, eu preciso ter voz de comando com relação à fé deles. Então, hoje, eu tomei a frente. Então, eu faço devocional com eles, a gente faz oração. Então, todas as noites, eu vou para o quarto com o João e com o Noah, faço devocional com eles, faço a oração. Uau. A gente declara também palavras do eu sou para eles, né? Depois a gente pode falar se claro, for pode, oportuno. fica à vontade. E essa é uma das coisas que eu tomei a frente e o Dave falou, amor, que maravilhoso. É isso. E tá tudo bem porque ele concordou. E tá tudo bem, exatamente. E se for alguma ação, por exemplo, a gente teve uma vez uma situação com o João, que o Dave queria ensinar ele de uma forma como ele foi ensinado. Era para ensinar os números. E aí, o Dave começou a se exaltar, porque o João não estava conseguindo adquirir o conhecimento. E aí, eles estavam tomando banho na banheira, eu comprei números para eles colarem na banheira e falar 1, 2, até 10. E aí, o Dave já estava, pelo amor de Deus, João, como que tu não consegue gravar? E aí, eu estava assim por trás do João. Para, pelo amor de Deus, chega, não fala mais. E não fiz isso na frente do João, para eu não tirar a autoridade do Dave, sabe? E aí, ele saiu, tirei o João da banheira, a gente conversou. E aí, esse ano, na escola, o João estava com dificuldade para aprender matemática. E aí, Deus trouxe para o Dave o que? Aquela cena da banheira. Uau. E aí, o Dave foi e pediu perdão para o João. Falou, filho, o pai quer te pedir perdão porque no dia da banheira o papai agiu de uma maneira muito forte com você, como não deveria. Era para você aprender o número e o papai travou a sua mente. Olha só. E aí, uma semana depois, o professor dele me mandou uma mensagem falando que o João foi o primeiro a terminar a atividade de matemática, e era matemática em inglês. Foi o primeiro a terminar e o primeiro a acertar tudo. Então, olha como que foi o poder, importante esse exatamente, bloqueio, né? O poder do perdão, mas o poder também porque a gente poderia ter gerado muitos outros traumas no João. Eu poderia ter falado pro David, chega, não faz mais isso na frente do João, ter gritado com ele, ter feito alguma ação onde eu poderia trazer outro trauma também pro meu filho. Então, a submissão ali também é o respeito, sabe? Eu tive o discernimento de, na hora, só fazer um sinal pro Dave, não continua, sem o João perceber. E aí ele parou, depois a gente conversou só nós dois, falando, não é legal essa maneira, eu acho que não é desse jeito, não é por aí. E aí isso fez o Dave ficar pensando, na época pediu desculpa, só que faltava o perdão. E aí nesse ano aí o Dave fez, e aí foi um desbloqueio, o João tá assim, ele quer número toda hora. E agora ele faz soma, ele fala, mãe, quanto é isso, quanto é aquilo? Olha só. E ele vai somando, ele vai falando. Então, a submissão com o perdão, com tudo, é um como conjunto, que as coisas, né? Isso forma, uma coisa vai levando a outra. E aí eu quero te falar, né? Eu abri ali na minha caixinha para perguntas e tal. E o que mais veio para mim não eram nem perguntas. E eu vou pegar o gancho desse nome que eu vou te falar, que é a Helena. Eu e o Fagner, nós temos uma agência de marketing digital, para te contextualizar. E a Helena trabalha lá com a gente. E pegando o gancho da Helena de outras mulheres que falaram, eu quero trazer essa pergunta. Primeiro, eu preciso que você mande um beijo para Helena, porque senão amanhã eu sou demitida da minha própria empresa. Então, Helena, beijo para você. Obrigada pelo teu carinho. Ela pediu para falar que admira você como mulher. E aí eu tô falando de outras que falaram, tá? O como a sua família é um espelho, né? E aí eu quero trazer nisso a pergunta. Você tem essa noção, ou melhor, vocês têm essa noção do peso, que é por que eu vou... agora eu vou finalizar com o que aconteceu na quinta. Eu estava lá no Shopping Miller, no lançamento da campanha, né? Para vocês de Joinville, esse casal, né? Com esses filhos lindos que estão, né? Assinando a campanha do Shopping Miller. Shopping Miller me patrocina, hein? Ó, por favor. Mas... E ela falou lá uma coisa, Áurea, que eu achei fantástico, que vem muito a ver com o que a Helena falou.
que vocês foram escolhidos por essa essência de família, ela falou bem assim, pela essência de família que vocês têm e que está se perdendo, e que vocês foram escolhidos por causa disso. Primeira pergunta, vocês têm essa noção de quão importante é esse legado que vocês... Porque assim, nós que somos cristãos, aos meus olhos, vocês fazem algo que é natural, né? Que é bíblico. Mas, infelizmente, no mundo que nós estamos, o natural nem sempre é normal, né? Então, aí... Mas que bom que vocês estão positivamente, né? Contagiando o maior número de pessoas. Primeira pergunta é essa. Vocês têm essa noção disso? Vocês ouvem isso? Vocês sabem o poder que é isso? Mari, a gente ouve. Na verdade, eu acho que eu leio mais do que eu ouço, sabe? No direct, no Instagram. Algumas eu acabo postando muito pouco no meu Instagram, né, os stories ali, mas quando eu posto eu recebo muita mensagem de nossa, como eu admiro, que família linda, às vezes os comentários, né, de um post no feed, então a gente acaba tendo sim um pouco dessa noção, mas eu acho que a gente tem só um pouco, a gente não consegue ter o do tudo, sabe? Porque eu abri ali e não veio perguntas, mas veio no sentido assim, olha, eu assisto, eu acompanho, como que a família deles impacta a minha família, ou como eu vejo a família deles e eu me espelho na família. É algo muito forte, né? Isso tem a ver com legado, né? E aí eu queria te fazer a segunda pergunta. Existe família perfeita? Não. Não existe. Se você falasse, eu ia sair agora, eu ia acabar esse podcast. Como fazer uma família imperfeita ser feliz? Que é uma das coisas que eu mais vejo, né? Assim, que me transmite, olhando para vocês, quando vocês estão juntos, é a felicidade. Então, se não existe família perfeita, como ser uma família imperfeita e ao mesmo tempo ser feliz? Respeito, sabe? Respeito. Primeiramente, na verdade, Deus, né? Se a gente tem Deus, a gente consegue ter um controle maior das nossas ações. A gente tem o Espírito Santo nos orientando, nos falando, filha, dá uma seguradinha, vamos mudar a estratégia. Então, por exemplo, no casamento, né? Falando entre duas pessoas, eu e o Dave, a gente é totalmente diferente. Eu até mandei uma mensagem para ele antes de vir para cá, eu falei, amor, ora por mim, porque eu sei que cada pessoa é única, cada um tem seu jeitinho, né? O seu dom, mas eu não tenho essa rapidez do teu raciocínio, sabe? Eu falei, porque ele é muito rápido, sabe? Ele é incrível, né? Meu marido. E aí, ele falou, amor, vai tranquilinha no teu jeitinho, tu é docinha, tu é Nossa, assim. parece que eu vejo ele falando, né? Porque ele fala com a gente, ele fala assim, né? Parece que ele tá falando com a gente assim nos stories, né? Então, nós somos totalmente diferentes. Ele é muito agitado, muito animado, sabe? Ele acorda feliz, vai dormir feliz. Eu já acordo sério, eu falo, preciso de 5 minutos. E aí, agora eu não tenho mais 5 minutos, porque eu vou sentar na mesa tomar café, vem um filho aqui, outro filho lá, e eles não querem o café deles, eles querem o meu. Então, é grande a confusão, então eu não tenho mais esses 5 minutos. Então, o que eu tenho que fazer é respirar, sabe? Então, como fazer funcionar, sabe? Uma casa com pessoas tão diferentes. Você precisa entender. Eu e o David, a gente namorou 4 anos, sabe? Hoje a gente já está 15 anos juntos. Então, 12 casados. Fiz a conta certa, né? Ah, não sei, eu não sou boa 16, de matemática. Também não sou. Meu pai não teve paciência. Também não sou. Mas, 16 anos bastante juntos. Mas tempo. no começo, eu tinha muita dificuldade com o Dave por esse jeito dele. Sabe? Que ele chegava num lugar, falava com todo mundo, já era amigo, já... E eu falava, meu Deus, como é que pode? E aí já, sabe, já tinha contato. Era você. Tô indo embora, tchau. Mas eu puder, eu dou um tchau geral, assim, ó. E quando eu vejo o Dave indo cumprimentar cada um, eu falo, não acredito. Aí você tem que ver cada um. Então, eu precisei entender que era o jeito dele. Ao mesmo tempo, ele entendeu que eu era diferente. Porque por muito tempo, o Dave também me cobrou por eu ser muito quieta. Por eu chegar e eu não fazer amizade muito fácil. Ele falou, mas... Parece que tu não quer conversar com ninguém, parece que tu não quer ser amiga das pessoas. Eu falei, mas esse é meu jeito, sabe? Até que chegou um determinado dia, eu falei, amor, se você não aceita o meu jeito, o que eu vou fazer? Eu vou ser uma pessoa falsa, sabe? Eu vou ser exatamente o que você quer, mas eu vou ser falsa. E ele falou, não, amor, é verdade. Esse é o teu jeitinho, sabe? Então, a gente equilibrou. Aí ele deu uma segurada naquele... sabe, dele, e eu fui eu falo um pouco sanguínea hemorrágica, eu às vezes sou meio sanguínea hemorrágica. Isso mesmo.
E aí eu fui um pouquinho a mais, então eu desenvolvi muito. E o Dave deu uma seguradinha, que é exatamente o que a gente faz com os nossos filhos. O Noah é muito pra frente, igual o Dave. O João, ele é muito igual eu. Então a gente precisou empurrar o João e trazer um pouquinho o Noah. Pra dar equilibrada entre eles, porque senão o Noah ia roubar muita cena do João. Entendi. Sabe? Então a gente equilibrou. Então, esse é o segredo dentro do casamento, né? Da família imperfeita, sabe? Sim. É equilibrar. Sim. Equilibrar. Você precisa reconhecer as coisas boas e entender que é assim e que é bom que seja. E aquilo que incomoda, você ir conversando ou você ir tentando digerir que não, é assim que ele é. Não posso também apagar a pessoa, sabe? Porque senão eu vou deixar ele infeliz. Sim. E aí eu queria trazer, né? Até você comentou, né? O Dave viaja muito. Como lidar com a solidão? Você já viveu isso? Ou assim, não, Mari, sempre desde o começo foi de boa? Porque assim, querendo ou não, você fica, né? E com uma baita de uma responsabilidade, né? Sim. Que é essa educação diária e trazer Jesus, principalmente Sim. nesse mundo que a gente está. Mas já bateu alguma vez a solidão? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu ouço muitas vezes das mulheres que me acompanham dessa solidão de você estar com muitas pessoas, você tem um trabalho legal, mas você não se encaixa, parece que você não está ali. Você já Sim. viveu isso? Mari, eu vou trazer essa parte da solidão mais para a questão de quando a gente ganha um bebê. Ok. Sabe? Vamos lá. Durante a nossa vida, durante as viagens do Dave, eu tive isso, mas não posso falar uma solidão, assim, sabe? Porque eu estava sempre com o meu filho, então eu não tinha muito tempo, sabe? Para me sentir assim. É aquela questão da cabeça ocupada, sabe? Estava sempre extremamente ocupada, com muita responsabilidade, então eu não conseguia sentir isso. Mas sempre no pós-parto, a gente tem um pouquinho disso. Porque tá todo mundo vivendo a tua vida, sabe? Tipo, eu tô lá, ganhei um bebê. Que também não é uma posso novidade, fazer muita coisa, né? A tua vida tá parada. A tua vida é só cuidar do bebê. Os primeiros 30 dias ali, pelo menos, você tá 100% pro bebê. Então, tá todo mundo saindo, o marido tá trabalhando normal, as amigas vêm e vão. E Mas aí você tá lá ali sem poder sair. Porque o bebê precisa mamar, o bebê precisa que você faça ele dormir. Então, você tem que estar ali. E aí, essa é uma das partes que pega mais a solidão, que pegou pra mim, sabe? Até o dia que eu falei pro David, eu não consigo mais me sentir útil. Porque eu não consigo ler um livro, por exemplo. Uau. E aí ele falou, amor, você precisa entender que esse é o tempo para você viver a maternidade. Não se preocupa com isso, porque eu via ele lendo livro e livro, mais livro, terminei mais um. E aí eu via minhas amigas, terminei e você mais um ali só livro. querendo tomar um banho e lavar o cabelo. Exatamente. E aí eu falei, meu Deus, eu não consigo ler nada, eu não consigo fazer nada que seja útil. Mas assim, esquecendo que o que eu estava fazendo era extremamente útil. Sim. Sabe? Extremamente importante. Sim. E aí ele falou, amor, vive o teu tempo. Depois vai passar isso aqui, tu vai poder ler o que tu quiser, vai poder ler livro, vai poder estudar, vai poder voltar ao normal, sabe? Então, eu entendi que eu precisava ver naquele momento exatamente o que era importante. Sim. Sabe? Eu entendi que a maternidade, aquele tempo que eu não podia fazer nada mais do que eu planejava, ou do que eu gostaria de fazer, Sim. Eu poderia fazer depois, sabe? Sim. Porque, e é verdade, a Serena já está com 1 ano e 7 meses. Sabe, o João tem 5 anos, o Noah tem 3. E passou, sabe? Passou a fase onde eles dependiam 100% de mim. E agora você já consegue ler um livro. E agora eu já consigo ler um livro, agora eu já consigo sair, consigo vir aqui, sabe? Consigo fazer outras atividades e eles estão na escola. Sim. E a minha pergunta, vai ter outros filhos? Não. Chega. Não sei, né? Vai ter outros filhos, assim, né? se não tivesse a Serena... Se fosse um guri, né, o terceiro, seria mais, a gente tentaria mais um. Ah, pra ter uma menina. Porque a menina era o grande sonho do Dave, né? Também era o meu, mas o Dave sempre quis muito uma menina. E aí veio. O pai tem isso, né, de querer ter uma menina. Porque eu acho Todo que a menina mundo, é né? do chamego, né? E ela né? tá toda hora, papai. Esses dias ela se arrumou. Ela se arrumou não, né? A gente vestiu ela, fez o cabelinho, tudo. Ela saiu do quarto dela e passou no nosso pra chamar o papai, pra mostrar como ela tava linda. Então, tipo assim, tem 1 ano e 7 meses, mas já isso, sabe. Né? Sim. Então, é o chameguinho, né? E aí eu queria te perguntar, né? Vocês chegaram a um momento da vida que eu falo vocês porque você é casada e você, né, Bíblia, vocês são um só e sempre você tá junto, enfim. Como não se perder diante do sucesso? Porque vamos lá, o sucesso ele traz dinheiro, né? E aqui eu tenho uma frase, vou te ensinar, tá? A gente gosta de dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro é de Deus, eu amo dinheiro, mas
ele não é tudo, Sim. né? Então, assim, em que momento vocês talvez tiveram essa conversa de perceber, opa, a gente está se perdendo ou não se perderam, já tiveram essa conversa desde o começo, mas como não se perder diante do sucesso e diante de tudo aquilo que o sucesso pode trazer, que biblicamente nem sempre é o certo, para quem acredita no que a palavra de Deus diz. Sim. Fez sentido para você? Sim, Mari, com relação ao sucesso, né? Quando você sabe quem fez, quem faz, sabe quem te levou a viver o que você está vivendo, dificilmente tu vai se perder. Uau. Sabe? Porque a gente sabe de onde a gente saiu, a gente sabe quem está fazendo, e esses dias eu e David a gente estava conversando justamente sobre isso, porque é uma conversa que a gente tem praticamente, sei lá, a cada 15 dias. Uau. Porque a gente olha o que a gente tem, o que a gente vive, e a gente fala como? Sim. Sabe? Nem se a gente tivesse planejado Os isso maiores desde, sonhos, não né? tem como, sabe? Não tem, a gente nunca sonhou viver o que a gente está vivendo, ter o que a gente tem hoje, sabe? Foi graça de Deus. É só isso, a gente não tem outra explicação para dar. Quando perguntam sobre o sucesso, quando perguntam sobre o que o David está fazendo, óbvio que o Senhor entrega pra gente. E aí o que a gente faz com aquilo Sim. é a nossa responsabilidade de se vai virar ou não vai virar. Sabe? Então, você tem que ter a responsabilidade com o que Deus te entrega. E aí, só que o resultado ainda assim é Deus. Sim. Sabe? Quando o sucesso, enfim, tudo, né? Relacionado a sucesso é Deus. Então, a gente, graças a Deus, nunca se perdeu dentro de tudo que Deus tem feito, sabe? A gente nunca se perdeu porque a gente sempre volta na nossa origem. Então, a gente volta lá na kitnet quando a gente casou. De vez em quando a gente passa lá. A gente vai lá, visita. Eu e o Fagner, de vez em quando a gente passa também na nossa primeira. Porque era uma kitnet. Que é gostoso, sabe? Então, nossa primeira kitnet, nosso primeiro lugar para morar foi lá no João Costa. Uma kitnet. Logo ali. Bem pertinho daqui. E a gente amava, era um pedacinho do céu. Sabe? E aí depois a gente foi pro nosso apartamento que a gente comprou. E aí, sabe, era tudo pequenininho do nosso, mas tudo, sabe, tão gostoso. Com muito amor, porque né? não é o tamanho do lugar, não é aonde é o lugar, mas é o seu coração dentro daquilo. Sim. Sabe? Então, a gente sempre foi muito feliz. Sim. Em todos os lugares que a gente morou. Sim. A gente sempre foi muito feliz com todos os carros que a gente teve. Dave teve, inclusive, um carro que nem ligou. Então ele foi feliz com aquele carro também. Ele ficou muito feliz quando ele ganhou. Aí foi bater, não ligou. Então nem saiu da garagem. Sabe? Mas a gente sempre foi grata a Deus. Por tudo que o Senhor fez. Sim. Sabe? E por tudo que o Senhor ainda está fazendo. E talvez não, né? Certeza que o segredo de ter hoje é isso. Porque é o que eu sempre digo para Deus. Eu acredito, e é o que eu oro, né? Eu quero muitas coisas ousadas. Mas eu sempre falo, Deus, mas se for para eu me corromper... Porque ele sabe do meu coração, né? A gente acha que sabe, mas ele sabe, né? Sim, e Deus te entrega na medida, né? Exatamente. Então, conforme você está sendo preparada para ter aquilo, o Senhor vai te entregando. Sim, sim. E os projetos da Paulinha? Eu quero saber mais de você, né? Eu até perguntei para ela, eu falei, Paulinha, foi proposital? Porque eu já, né, acompanho você. Aí ela falou, olha, eu nem tinha parado. Agora, se você entrar no da Paulinha, só tem Paulinha Leonardo ali, não tem mais nada ali, não tem nada, só Paulinha Leonardo. E eu fiquei vendo essa semana, eu falei, eu vou perguntar isso pra ela, né? Primeiro de tudo, foi proposital isso? Sabe que eu fiquei até na dúvida com a sua pergunta, porque eu até estava olhando no do Dave. Quando eu fiz isso, eu olhei o do Dave e falei, não tá nada lá. E eu acho que agora deve ter alguma coisa. Depois você vai lá e vê, @Paulinha Leonardo, tudo junto. Aí você vai entender do que eu estou falando. Isso. E aí eu peguei e falei, eu vou tirar aqui. Sabe, porque eu acho que talvez quando eu coloquei, eu estava buscando uma aprovação. Sabe, porque eu estava nessa fase de maternidade. Não tava fazendo nada, não tava, sabe? E aí quando passou... Pra ter aquele senso de ser alguém, né? Sou alguém ainda. Eu tô aqui amamentando, não sou a mãe, mas eu sou alguém. Não sou a mãe de alguém. Exatamente. E aí eu acabei tirando. Mas... E aí eu quero saber dessa Paulinha, que eu estou conhecendo hoje pessoalmente. Quais são os projetos da Paulinha? Bom, Mari, os projetos, né? Eu acho que eu são já vários, estou, né? esse ano, eu voltei, né? Porque como a Serena já estava com 1 aninho, então eu falei, vou voltar ativa, então vou voltar para a associação. E aí voltei esse ano. Por isso que eu fui na associação, leve, tá vendo? Mas voltei, de forma leve, mas estou lá, né? E ano que vem vai ser de forma mais intencional, meus dias na associação. Me falaram assim, você quer...
ela tá lá sempre na associação. Eu falei, pois eu vou lá, parei o carro lá, viu? Uma hora dá Então, certo. foi. E aí, quais E são os aí, projetos? Tá de forma intencional realmente na associação, que hoje é o maior projeto da nossa vida, né? Que é um projeto sim. contínuo. Uhum. Continuar sendo mãe de forma intencional nos ensinamentos também. Tenho no futuro um plano de escrever um livro. Eu ia te perguntar Então, isso, acredita? já tenho alguns esboços já Uhum. tenho algumas anotações, subtítulos, temas. E aí é só pôr em prática agora, né? Mas essa é a vontade. E esse ano, né, já saí para ministrar 3 ou 4 vezes, se eu não me engano, que foi o ano que Deus me chamou, né? Então, ele já tinha falado muitas vezes comigo sobre essa questão, só que eu nunca quis achar que era verdade, sabe? Eu nunca quis acreditar. Medo, o que você acha? Por que tu Eu não... nunca me senti capaz, Entendi. sabe? E na minha cabeça, quando eu era adolescente, Deus me deu um sonho. Que eu estava num palco e tinha muita gente me ouvindo. E esse sonho, eu lembro até hoje dele. Eu lembro, assim, como se fosse um quadro. E aí, quando eu casei com o Dave, aí Deus, né, entregou o ministério pra gente, o Dave estava pregando, eu falei, pronto. O sonho que Deus me deu era o Dave pregando, não era eu. E aí, começou Deus falar comigo sobre eu ministrar para mulheres também. E eu falei, não é possível, né? Na faculdade, eu e Dave, a gente formou junto, então... eu escrevia todos os trabalhos e ele apresentava. Então eu falei, na faculdade, que era para falar, eu não falava. Imagina falar para um monte de mulher. Sim. Não vou. E aí eu fiquei negando, até que início desse ano, Deus falou comigo que esse ano era o ano que ia acabar o silêncio na minha vida. Então, falei, então vai ser o ano do sim. Então os convites que eu recebi é sim. E aí eu comecei a receber convite e falei, bom, não posso falar não. Inclusive a minha pastora se apegou a essa palavra e aí ela falou, ó, já coloquei a foto no cartaz e tu vai estar na nossa conferência. Amém. E não precisa nem falar a resposta, porque tu não pode falar não, então é sim. Então foi. Um beijo pra minha pastora, inclusive. Ai, pastora Deus, Daiane. obrigada, eu tô no ano do sim, por isso que ela veio no meu podcast. E aí... tô nesse projeto também, né, de falar do amor de Jesus e falar do que o Senhor tem feito, né, na minha vida, através da minha vida. E você sabe, eu te pergunto isso, porque pra mim, eu reparo muito, eu gosto de ver, assim, principalmente uma semana antes, né, que o convidado, porque eu tinha certeza que tu ia vir. Eu tava em oração, eu tinha certeza. Sabe onde eu tava? Eu tava no Miller. E o teu vídeo lá, eu falei, mas eu fiquei toda arrepiada. Tinha uma amiga, eu falei, mas eu não vou mandar pra ela, que ela vai achar que eu sou louca, porque eu sou meio assim, já percebeu? Eu falei, gente, ela aparecendo ali, a resposta, já mandou a foto. Falei, oh, Deus de glória. Mas, por que eu te falo isso? Porque pra mim tá muito claro que vocês têm essa questão de, primeiro, Deus... E que vocês pedem ajuda o tempo todo. Eu não sei para quem, mas eu sinto isso quando eu vejo você na igreja, quando eu vejo... É aquela coisa assim, eu sei que sem Deus eu não sou nada. Sim. Eu sei que eu preciso de pessoas para me puxar para a terra, né? Eu não sei se faz sentido isso, mas eu percebo isso, que vocês sabem assim, a gente tem muitas coisas, mas a gente sabe que esse é o nosso limite. É como se fosse lá no Éden, aquela questão assim, ó, isso tudo você pode, mas isso aqui... E eu vejo isso muito em vocês, assim, essa questão de vocês honrarem a liderança de vocês, de vocês honrarem esses princípios, sabe? Eu vejo, eu consigo ver isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu vejo que isso também, Deus levar vocês e esse ano, né, e que Ele te leve para muitos lugares, né, em nome de Jesus, tem muito a ver com isso também. Não só essa submissão ao esposo, enfim, mas eu vejo muito isso na vida de vocês, essa humildade de saber assim, eu preciso de pessoas. Faz sentido isso para ti? Sim, a gente precisa, né? Não mas dá é pra que tem gente, você sozinho. sabe, né, amiga, que tem muita gente, infelizmente, que está caminhando tem sozinho, pessoas né? que caminham sozinhas por se acharem autossuficientes, sabe? E aí a gente acaba errando e atrapalhando todo o processo do que Deus tem, sabe? Uau. Então, a gente tem a nossa cobertura espiritual, que são os nossos pastores aqui em Joinville, da Igreja dos Filhos, pastora Daiane e pastor Tiago. Então, eles têm toda a liberdade de chamar a gente e falar, olha, tô vendo vocês, tá tudo bem, sabe? Vocês estão precisando de uma oração, vocês estão precisando conversar, e como porque é a gente precisa isso, disso, né? A gente precisa, porque as pessoas às vezes olham, mas ele prega, então não precisa, sabe? Ela tá falando de Jesus bem também, 100%. então não precisa de alguém que cuida. Não, a gente precisa, sabe? Então a gente honra os nossos pastores, a gente honra a nossa família, sabe? A gente honra as pessoas que já passaram na nossa vida, que estão caminhando com a gente, sabe? A gente acredita muito na questão de você ser grato,
sabe? Você precisa ser grato pelo que Deus já te fez, pelas pessoas que estão caminhando com você. Então, a gente tem gratidão e também honra. Sim, sim. E eu queria que você falasse mais sobre a associação, já que você agora, né, já está, mas agora, né, quer estar mais à frente. Sim. Associação Evangelística, né? No Instagram, gente, para você aí seguir e conhecer mais, é AE Dave Leonardo, tudo junto, tá? Mas vocês podem também ir no Instagram da Paulinha, tá? Isso. Ó, Paulinha Leonardo tá passando ali. E eles fazem um trabalho incrível. Até anotei aqui para eu não me perder em tudo, mas eles fazem turnês evangelísticas, eles fazem suporte espiritual para pastores, distribuição de Bíblia, assistência social, eventos, podcast, e também tem o núcleo de empreendedores que eu particularmente quero muito saber mais, por isso que eu trouxe, porque eu já vi algumas coisas e queria saber como faz para participar. E eu achei muito legal que eles usam 4 pilares que eu anotei aqui: unidade, responsabilidade, serviço cristão. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, como esse projeto começou. Você acabou de falar que é o projeto mais importante da vida de vocês. Eu achei isso sensacional. E depois que você explicar tudo isso, como as pessoas podem contribuir com esse projeto. Então, Mari, a associação, ela nasceu no coração do Dave, né? Ele tem um evangelista que já faleceu, mas que ele deixou uma obra dele, né, lá nos Estados Unidos, e ela é maravilhosa, que é o Billy Graham, né? E hoje o filho dele quem cuida, que é o Franklin Graham, e eles têm um instituto também, e o Dave visitou, e o Dave ficou, assim, apaixonado. E como o Dave é um evangelista, igual o Billy Graham foi, ele se inspirou no Billy Graham, e aí a gente trouxe pra cá, né? Deus deu isso pro Dave, né? Essa, vamos supor, uma autorização, sabe? E a gente começou a fazer a associação, né? Por quê? Assim, ó, o Dave, ele vai nos eventos, né? A gente tem os nossos eventos, que são as turnês. Isso, tem aqui as turnês evangelísticas. E na turnê, muita gente aceita Jesus, sabe? As pessoas se convertem na turnê. Então, ele ministra, no final ele pergunta quem quer aceitar Jesus como Salvador. E aí, levanta a mão, faz oração, e aí a gente ficou pensando, tá, e amanhã? O que essa pessoa faz? Porque na maioria das vezes são pessoas que nunca tiveram contato. Acaba o evento e aí, né? Acabou o evento, tá. O que isso implica na minha vida? Sim. Aí nós temos a Associação Evangelística. Dentro da associação, a gente tem o nosso aplicativo chamado O Dia Seguinte. Então, você pode baixar o aplicativo O Dia Seguinte na Apple Store ou na Google Play. Lá, gente, lá. Isso aí. Isso. Vai. E aí, no aplicativo, a gente tem o discipulado. Então, a pessoa que aceitou Jesus no evento pode fazer um discipulado já para entender melhor o que vai implicar essa atitude dela no evento, sabe? Então, é uma forma também de continuar evangelizando a nossa associação. E aí, eu tenho aqui algumas informações. Fica à vontade, que eu quero passar, nós aí. Porque pelo aplicativo, a gente envia a Bíblia, você pode fazer o seu pedido de oração, você pode pedir um conselho, sabe? Então, a gente tem várias formas, fazendo um link com a doação, a gente tem várias formas de você poder doar, sabe? Então, você pode doar com dinheiro, que é maravilhoso, porque vai ajudar a implicar em outras funções aqui, que eu já vou te falar também, mas também você pode doar o seu tempo. Que é o mais importante hoje, na né? sua cidade, em qualquer lugar do nosso Brasil. Você pode ser um voluntário da nossa associação. A gente tem várias redes já espalhadas no Brasil. Inclusive, o nosso diretor, que é o pastor Alinor, ele faz algumas viagens durante os eventos do Dave. Então, aonde o Dave está, provavelmente lá está tendo uma equipe de voluntários da associação nossa servindo o evento, sabe? Então, é um serviço lindo. Agora, a gente teve no Rio Grande do Sul, né, quando teve aquela tragédia, a nossa equipe de voluntários aqui de Joinville, mais a equipe do Rio Grande do Sul foi lá servir. A gente foi a primeira vez, entregou mantimentos. E a segunda vez que a gente foi também com mantimentos, mas mais do que isso, eles estavam precisando de oração e abraço. Então, a gente foi com a nossa equipe de voluntários para fornecer isso, sabe? Oração e abraço. Uau. E foi E quem não incrível. tem um abraço, né? A gente às vezes acha que não tem nada, né? Sim, e a gente tem aqui em Joinville também as nossas ações, né? Porque às vezes as pessoas falam, tá, mas é de casa, mas não faz aqui. Não, a gente tem aqui. E quem é de Joinville pode servir com a gente, sabe? Vai ser especial. Então, através do aplicativo, a gente já tem 210 mil usuários no aplicativo. Uau! A gente já tem
mais de 14 mil pedidos de aconselhamentos respondidos. Então, se você tem uma dúvida, ou se você tem algum problema, você pode mandar através do aplicativo esse pedido e a gente vai te responder. Uau. Não é uma mensagem robotizada, não é uma mensagem automática, é uma mensagem respondida. Eu já participei dessa área. Então, tu chega na associação ou na tua casa, abre o computador, abre o sistema, você recebe lá a pergunta e você responde. Uau. Sabe? Então, não é nada automático. É uma coisa mesmo, é uma pessoa, te respondendo. A gente já tem mais de 41 mil pedidos de oração, já validados, já também, que a gente já orou sobre. Nós temos 65 mil pessoas fazendo discipulado. São 12 lições, então é maravilhoso. Nós temos 3.800 pessoas que pediram para ser batizadas. Sabe? Inclusive agora, no nosso evento em Joinville, dia 9 de dezembro, a gente vai ter também batismo. Onde então, a vai pessoa ser que o vai evento? na Arena Joinville. Arena Joinville. Vou ficar ligada. Evento gratuito para nossa cidade, né? Então, vai ser um evento para fechar a nossa turnê A Resposta. Que legal. Então, vai ser um evento incrível, um sábado à noite. A gente também já enviou mais de 2.500 Bíblias, porque no aplicativo você tem a opção de pedir uma Bíblia, sabe? Se você não tem Bíblia em casa, e você deseja, você pede lá no aplicativo e essa Bíblia é enviada para a tua casa. Uau. Então, a gente tem 4.600 solicitações, mas a gente já enviou 2.500. Uau. Então, o nosso aplicativo, ele está completo, né? Do início tudo. Não vou dizer o final, porque é uma continuidade a nossa vida, né? Sim. Mas através da associação evangelística a gente consegue fazer esse trabalho diário com as pessoas. Que bacana. E eu queria que você falasse sobre o núcleo ali de empreendedores. Como que faz? Como que funciona? É toda semana? Não é? Quem é empresário de Joinville pode participar? Como que funciona? Sim, a gente tem uma vez por mês esse encontro na associação mesmo com empresários. Então, se você que é empresário e deseja participar com a gente toma um café junto, a gente tem uma reunião, conversa sobre a associação, a gente também tem essa troca entre os empresários ali, sabe? Então, um leva o problema, o outro às vezes tem uma solução diferente para você. Legal. Então, é algo que você não precisa às vezes pagar para um especialista, porque ali tem um especialista que pode te ajudar, sabe? É uma troca. Sim. E além de tudo, obviamente, a gente tem a palavra de Deus também ali nesse café. Então, é um momento de troca e também de receber. Sim. Sabe? Acontece uma vez por semana. Uma vez por semana. Perdão, uma vez por mês. Tá, Isso. uma vez por mês. Quem quiser, vamos supor, Paulinha, eu, Mari, quero participar. Liga, vai direto, como que funciona? Isso, você pode mandar, eu acho até que tem, tá sem aqui. Tá. Mas tem no Instagram da associação mesmo, tem o contato. Então, gente, ó, o Instagram da associação, ali tá passando o da Paulinha, mas eu anotei aqui, ó. O da associação, você vai colocar A e E, que é o E mesmo, letra A, E, Dave Leonardo, tudo junto. Esse é da Associação Evangelística, ok? Você pode entrar em contato. Ah, não entendi nada. Então, aí você vai pôr no Google lá, Associação Evangelística Dave Leonardo. Com certeza tem todos os contatos ali e entre em contato. Eu quero ir um dia participar, viu? Já Minha vou convidada, depois. já vou te passar a data do próximo. Nós já somos amigas, né? Tu sabe? Sim, nós somos. Amizade já de anos. Ó, eu quero ir porque eu vi, achei muito legal. Inclusive, teve o quê? Essa semana, não foi? Semana passada? Eu vi Semana passada, a gente teve... Porque a gente tem também um encontro de pastores, né? Ah, eu então, acho que eu confundi a gente tem uma semana com pastores e aí tem o que é bem legal também. É incrível. Então, os pastores também, ou de Joinville, ou da região, querem ir, querem estar. O mesmo procedimento. Você vai procurar aí, Associação Evangelística Dave Leonardo, e vai buscar aí maiores informações. Até porque, Mari... Isso falar. É para somar, Lógico. Sabe? Às vezes as pessoas acham que quer dividir, sabe? Tá chamando, às vezes, pastor ou empresário que quer dividir, quer fazer algo diferente, mas não, a gente quer somar. Sim. Porque se você somar todas as forças, fica muito mais fácil para a gente levar a palavra de Deus, para você poder alcançar algum objetivo, sabe? Por exemplo, a gente tem a nossa coleção, né? De camisetas e os nossos livros. Então, a gente vende no site e também vende nos eventos do Dave. Todo o material, a verba vai direto para a associação, para que a gente consiga colocar os projetos em prática, né? E acontecer. A gente tem um projeto infantil agora que a gente está nos finalmentes, que é desenho e música. Então, semana passada até recebi já um piloto e aí coloquei para as crianças assistirem, eles amaram, sabe? Então... E você sabe que eu olhando daqui, o seu olhinho brilha demais com a associação. Tem muito a ver com o seu legado e com o seu propósito. Sim.
O olho dela tá cheio de lágrimas, gente. Brilha, que coisa bonita Sim. de ver, né? E aí eu queria pegar o gancho e já te perguntar qual que é o propósito da Paulinha na Terra e o legado da Paulinha. Bom, meu legado, né? Meu propósito é servir ao Senhor, sabe? Servir a minha família e poder fazer com que as pessoas conheçam o amor de Jesus, sabe? Inclusive na última ministração que eu tive para mulheres, eu falei sobre isso, sabe? Sobre o propósito e sobre o legado que a gente deixa. Então, em tudo que eu estou fazendo hoje na minha vida, eu estou procurando ser intencional, sabe? Na hora que eu vou servir o meu marido, como eu sirvo as pessoas que estão dentro da minha casa, como eu sirvo os meus filhos, porque às vezes a gente vai muito no automático, sabe? Às vezes a gente faz as atividades porque mulher tem muita função, sabe? A gente tem muita coisa. Hoje, por exemplo, foi um dia muito corrido para mim. Mas eu procurei ser intencional com os meus filhos. Eu sento na mesa com os meus filhos para almoçar. Eu sento para fazer uma refeição com eles. Eu estava muito acelerada nos meus dias de manhã. E aí eu falei, não, peraí, eu vou segurar um pouquinho porque eu preciso que os meus filhos tenham lembrança de quem era a mãe deles. Que a mãe deles parava para brincar com eles, porque deixar um legado, o propósito não é você falar da Bíblia, falar de Jesus, é você ser e você agir como Jesus agiria, sabe? Então, eu precisei dar uma segurada em algumas atividades para, poxa, peraí, o que é mais importante? Como que eu vou fazer com que eles saibam que a mamãe também é crente, que a mamãe também é cristã, sabe? Então, mudei algumas coisas dentro da minha casa, porque pra esse é o legado que eu quero deixar, sim, sabe? Esse é o legado. Maior legado, uma vez né? eu estava com o João, tinha só o João e o Noah. E aí eu tinha uma pessoa que me ajudava com o João. E aí eu pedi para ela ir numa conveniência, ela foi e aí sentou na calçadinha e tava chupando um picolé com o João e mandaram uma foto para mim. E eu mostrei pro David e falei, eu não tenho uma foto assim com o João. Sabe, tudo que ele tem de memória boa tá ficando com a babá. E aí eu falei pro David, a gente vai fazer um dia da família. E aí a gente tirou a quarta-feira, eu dava folga para ela e eu falava, vai ser só nós. E aí começamos a, sabe, criar memórias e deixar um legado neles de que, poxa, eu também sou importante. Sabe, a mamãe e o papai pararam tudo e estão só com a gente. Sim. E aí eu comecei, agora eu tô fazendo isso também com as meninas que trabalham lá em casa. Sabe, segunda-feira quem serve café sou eu. Sabe, a gente faz devocional. Eu sirvo a mesa, eu boto tudo na mesa, depois eu ajudo a limpar tudo também. Como é importante esses porque momentos, são, né? sabe, são pequenas ações, são pequenos detalhes que vão fazendo com que o legado vai ficar. E que faz toda a diferença, sabe? Você fala assim, eu tô querendo ficar emocionada também, porque você falou e a gente começou, a nossa agência chama ADA, né? Aquela que prospera, um nome bíblico. E a gente começou, todo mundo que vai trabalhar lá sabe que de manhã a gente ora. Eu não estou falando para você ser evangélico, a gente ora. Exatamente. E aí semana passada a gente chegou, já era 2 horas da tarde, eu e o Fagner, aí uma pessoa falou, oi gente, tudo bem? Tal, aquelas falam que eu chego assim, a gente não orou hoje. E aí você fala assim, para nós, eu falei pro Fagner depois no carro, sabe? Eu falei, cara, é só uma oração. Mas... E não é porque a gente é legal que a gente faz, a gente faz porque Deus falou muito claro com a gente, sabe? Não é sobre nós, mas assim, o quanto que uma oração de 2, 3 minutos impacta na vida de uma pessoa, ao ponto de uma pessoa falar assim, não, a gente não orou hoje. Falei, passou a manhã inteira. A primeira coisa que ela falou quando a gente abriu a porta foi sobre a oração. Então, assim, eu entendo isso que você está falando, porque isso tem a ver com o legado, né? E é o que eu falei pro Fagner, eu falei assim, a gente não está chamando ninguém para a igreja, assim, a gente chama às vezes, quando tá... Mas não é sobre isso. Mas a intenção não é essa. Né? A intenção é você plantar Jesus. Exatamente. Sabe? É mostrar o Jesus que você serve, que você se importa, sabe? Então, o meu legado é que os meus filhos, sabe, eles possam um dia olhar para trás e falar não, a minha mamãe, ela servia Jesus... Não só em palavras, mas em ações. Nas atitudes, né? Sabe? E eu queria te perguntar, existe medo na Paulinha? Medo, desafios? Como que a Paulinha... Existe. E como que você lidar com os medos, Paulinha? Bom, eu tenho algumas situações que me dão medo, sabe? Que é normal para todo mundo, porque todo mundo tem luta, sabe? Toda pessoa tem uma batalha. Sim. Então, falando, né, de mulher para mulher... A gente,
todas nós temos uma situação que nos faz voltar para o Ou que nosso nos quarto paralisa, né? e que nos faz ajoelhar e falar, Senhor, eu não consigo sozinha. Então eu tenho essas batalhas que a gente vence, né? Orando, buscando a Deus. E às vezes a gente não consegue vencer porque não depende só da gente, depende de outras pessoas. Mas o nosso coração fica em paz através disso, sabe? Sim. E uma situação que eu aprendi esse ano ainda foi compartilhar. Então eu compartilhei com o Dave o que me dava medo, sabe? Que até então ele não sabia. E aí eu lutava sozinha. E aí aconteceu algo muito ruim, muito difícil para lidar, e aí eu precisei falar com ele. E aí foi um dia que eu desabei. E aí ele falou, mas por que tu tem medo de falar para mim? Por que tu não compartilhou isso comigo antes? Já tenho medo, e aí tenho medo de falar para outra pessoa, né? E aí eu falei para ele, eu não sei, eu estava travada. Só que agora eu não escondo mais. Então o dia que vem esse medo, eu corro para ele também. Sabe? Porque a gente, como esposa, a gente tem esse suporte no marido, né? Sim. Ele é eu esqueci a palavra, mas é ele quem domina a casa, sim. né? Então, poxa, eu vou correr para quem pode me ajudar, sabe? Porque às vezes a gente precisa daquele abraço materializado, né? Porque a gente sente o amor de Jesus, a gente sabe que ele está ali, e através de um abraço do marido ou de uma amiga, a gente pode sentir Jesus também, sabe? Sim. E uma palavra, né? Porque às vezes na nossa cabeça, uma coisa tão pequenininha fica gigante. É o que eu te falei da oração. E aí com a visão de outro, né? Como que muda, né? A perspectiva, né? Então, muda como tudo. faz sentido. Exatamente. Que é o que eu te falei exatamente, assim, quando a Helena mandou o áudio pra mim, é que tá no meu celular ali. Pelo amor de Deus, fala que eu amo ela, eu acompanho, eu amo a família dela, eles são um espelho, não sei o quê. Cara, isso é um impacto muito forte, né? Você saber, assim, que uau, o que eu faço no meu dia a dia, o que eu faço nos meus stories, que com certeza impacta, é muito pouco do que você, né, passa no seu dia a dia, mas como isso impacta a vida de alguém, né? Sim. Como que isso vai transformar aquele dia daquela pessoa, exatamente. né? É muito forte isso. Até a gente cuida, às vezes, com o que posso, porque... Igual você comentou, né? O que Deus nos permite viver hoje, às vezes, nem a gente acredita. Sabe? Então, existem coisas que você não pode postar. E não vamos ter utopia que todo mundo que entra na nossa rede social, né, gosta, exatamente, né? É o mundo, né, exatamente. gente? Eu acabo recebendo, às vezes, umas mensagens não muito legais também. Com certeza. Mas não se trata de mim, se trata dela mesma. Com certeza. Sabe? Aquelas pessoas falam... Quando elas estão com raiva ou quando elas estão, sabe, são sentindo um sentimento machucadas, ruim, eu tenho descoberto é mais sobre isso. elas do que sobre a gente, mais sabe? Não tem nada a ver com a gente, na verdade. Não, é só sobre elas. Então, a gente precisa ter inteligência emocional, sabe? Tá tranquilas, blindados, para não se deixar bater por uma mensagem assim. Olha, eu imagino, porque eu, com 7 mil seguidores, né? Orgânicos, né? Deixa eu me achar também, né? Isso aí. Mas eu já tenho hater. Eu falo, meu Deus, como que a pessoa tira o dia pra vir no meu direct pra tirar minha paz? Imagina vocês, não faz né? sentido, Imagina o Dave com 15 milhões, né? Porque assim, nem não é todo mundo que gosta da gente, né? Não. E tá tudo bem também sobre isso. Faz parte. Agora, eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Eu queria te perguntar sobre filhos, pra gente ir já pro nosso final. Mulherada tá vivendo aí o empoderamento feminino. Já vou pegar, fazer duas em uma, assim, né? Pra gente já ir pros finalmente. Esse empoderamento feminino, que eu também vejo que as mulheres entendem errado, que é o meu ponto de vista. Parece que é duas forças iguais e não é. Não tem nunca como comparar. E aí as mulheres nessa busca de profissional, de carreira, nananã. Ah, não quero ter filho porque talvez vou me perder ou não quero, não vou. O que você acha sobre tudo isso? E eu queria que você falasse a sua visão disso, do empoderamento e até que ponto a gente segura não ter filho, tenha filhos, qual que é a sua percepção disso? Bom, Mari, eu tive filho com 27 anos, né? Meu primeiro foi com 27, então eu me formei, aí a gente viveu um pouquinho, né, para organizar a vida e a gente teve o primeiro filho. A gente não buscou estar com tudo perfeito, até porque essa é uma busca que... Não existe, Não existe, né? Não existe o momento perfeito, a hora certa. Existe o desejo, né? Então, a gente teve o desejo de ter um bebê e aí a gente foi com fé e aí veio o nosso primeiro. Mas essa luta do empoderamento tá errada, né? Porque a gente pode ser empoderada, né? Não é que é errado ser uma mulher empoderada, é errado você ser empoderada para coisa errada.
sabe? Boa. Então, a gente precisa saber. Eu sou uma mulher empoderada, sabe? Porque os meus filhos me admiram. Então, eu sou empoderada. O meu Muitas marido mulheres me te admiram admira, também, né? sabe? Então, é isso. O empoderamento feminino é esse. Você é uma mulher que as pessoas admiram, não porque você está forçando a barra, não porque você quer ser igual a um homem, porque não tem como a gente ser igual ao homem. Não dá. Não. Sabe? O Senhor criou o homem e a mulher. Então, são duas pessoas, são sexos diferentes, são forças diferentes. Não que eu não seja capaz de fazer alguma atividade igual ao do homem, mas existe coisa que sim, existe coisa que não. Mas vou te falar, sem querer te cortar, quando eu descobri essa questão da submissão, eu nem quero. Não, nem eu quero também mais não fazer quero, força. é muito difícil. Não quero saber nada. Decide. Exatamente. Não quero, já decido muita coisa. Também não quero. Assim, porque a nossa vida, a mulher tem muita atividade. A gente não para, né? Tem até quem fala, né? Eu, por exemplo, tô só em casa. Então, meu Deus, tu não para um segundo? Tá só em casa? Assim, né? Só em casa, Faz exatamente. É igual quando eu falava, eu sou nunca só mãe. fale para uma dica para vocês. Nunca fale para uma pessoa que fica em casa com você. Nossa, você não trabalha. Exato. Gente, eu que não tenho filho, eu já quero socar a cara quando eu ouço. Não fala isso. Elas fazem muita coisa, gente. É exaustivo. É igual falar, é só mãe. Eu caí nessa. Teve um tempo da minha vida que eu falei, meu Deus, mas eu sou só mãe. Não. E aí eu tava tão assim. Eu sou uma e super aí Jesus mãe. falou assim pra mim, minha filha, é que tu tá criando 2 homens. Sabe? Você tá cuidando de 2 homens que eu vou usar para falar para essas nações. Então, olha o poder que tem uma mãe. Que forte. Sabe? Porque se eu não for atenta, sabe? Se eu não for uma mãe empoderada, se eu não for uma mãe que sabe os limites, que consegue corrigir o filho, que consegue educar, o que adianta eu ser empoderada no mundo financeiro, no mundo de negócios, em qualquer outro lugar, se não dentro da minha casa? Sabe? Então, eu acho que as mulheres precisam voltar e tentar ser o mais original possível, sabe? Do que o Senhor nos criou para ser. Sabe? Feminina, sabe? De ser uma mulher. Né? A gente não é mole, a gente é firme. Sabe? Os nossos filhos obedecem a gente, se a gente quiser. Sim. Sabe? O nosso marido vai respeitar a gente, se a gente quiser. Mas para isso a gente não precisa faltar com respeito. A gente não precisa ser melhor, querer ser maior ou melhor que qualquer outra pessoa. Sim. Então, é isso. E é para finalizar, não menos importante, porque é o mais importante das nossas vidas, a gente que acredita. Qual é o papel de Deus na vida da Paulinha? Bom, ou quem é Deus para Paulinha? Deus para mim é meu tudo. Sabe? Eu não vivo longe, não consigo. Estava até, nem sei se foi ontem, se foi hoje, mas numa das minhas orações eu sempre declaro para Jesus que eu não posso viver. Na verdade, foi até agora. Estava vindo para cá e aí tem uma música de um amigo nosso que lançou agora, que é Dependente, do Eliezer de Tarsis. Depois tu coloca para ouvir. E ela fala sobre essa dependência, sabe? Eu sou dependente de ti, Jesus. E aí eu vim falando para ele porque, para mim, poder falar de Jesus é uma honra, sabe? É um privilégio muito grande. Porque existem tantas mulheres, existem tantas pessoas que poderiam estar aqui. É verdade. E Deus me deu esse privilégio de estar aqui, sabe? É um presente. Então eu vim falando para ele, Jesus, eu sou dependente de ti, sabe? Eu não consigo e eu nem quero viver longe. Então, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor me mande as palavras certas, sabe? As histórias que eu já vivi, que eu possa falar aquilo que o Senhor tem para eu falar, sabe? Então, Ele é meu tudo, Ele é quem me direciona, Ele é quem me faz caminhar, sabe? É quem me faz continuar. Quem, quando eu tô em frente a algo difícil, é Ele que fala, minha filha, eu uso essa pulseirinha aqui, seja forte e corajosa. Sabe? Eu acho maravilhosa. Tem aí também. Ser valente. Então eu uso ela e aí eu tava até falando com o David hoje, ele até achou engraçado. Mas eu falei, amor, toda vez que eu tenho medo ou que eu me sinto incapaz, eu olho, né? Porque às vezes a gente lembra, mas quando você olha, você consegue visualizar melhor. Eu tatuei aqui exatamente para isso. Então eu olho para isso e eu posso lembrar assim que Deus está comigo, que eu fui desejada, mesmo antes de eu estar na barriga, no ventre da minha mãe, Ele já me desejou, Ele já sonhava comigo. E que se Ele está comigo, eu consigo todas as coisas. Você sabe que eu super entendo isso, né? Eu, ano passado, eu tive síndrome do pânico, né? Despiroquei geral. E você sabe que depois do ano passado, uma das orações que eu mais faço para Deus, e eu falo isso muito para as pessoas próximas, que sem Deus eu não consigo controlar nem as minhas emoções. Exatamente. Que dirá a minha vida? Sim. Que dirá o meu amanhã? Que dirá, entendeu?
Cara, não dá. Nossa, daqui a pouco, né? Sem Sair Jesus daqui. não dá. Sem Jesus não dá, né? Isso que eu queria também complementar. E já falamos 1 hora, Uau, né? Passa muito rápido, viu? Queria te perguntar, você gostou de estar aqui? Demais, amei. Eu queria que fosse leve, que você Foi curtisse isso, tá? Foi Gente, maravilhoso. vocês podem convidar ela para mais podcasts, mas o primeiro foi aqui, tá bom? Por favor, na nossa cidade, com a Mariana Lima. Ó, da minha parte, eu quero te agradecer muito. É muito bom poder saber que você é de verdade, que você realmente é uma pessoa real. Eu fico muito feliz com isso. O desejo do meu coração é que você voe cada vez mais alto. Sempre que tiver novidades, pode voltar aqui para contar, tá bom? Bora. E o que eu puder contribuir na sua vida, já estamos conectadas pelas redes, Mari, tá bom? Obrigada. Ó, fale aí as suas últimas palavras para Bom. os seguidores, para as pessoas aqui do canal. Bom, Mari, quero primeiro te agradecer. Foi maravilhoso, Que foi bom, leve, foi muito que bom, era o gostoso, que de eu verdade. queria. Ano que vem podemos combinar de novo. Podemos, é só você me falar. Maravilhoso, Não me foi fala 2 maravilhoso. vezes que eu já anoto. Janeiro já te ligo. Vamos ter mais projetos, a gente pode conversar. vai ser Vamos incrível. sim, estamos aí. E, bom, eu não posso deixar de falar para você que você, sabe, continue no seu caminho, mas que você não continue sozinho. Que você peça para que o Senhor esteja com você todos os dias. Sabe, se você ainda não tem Ele, convide Ele para estar no seu coração, na sua vida. Porque sem Ele a gente não pode nada, sabe? Isso aí. Com Ele a gente pode todas as coisas. O nosso medo, a gente tem com quem contar, sabe? A gente pode parar e chorar, sabe? Ele Entrar no nosso entende. quarto, chorar, falar. E aí a gente não fala só ao vento, porque a gente fala com Deus que nos ouve. Isso aí. E Ele traz paz ao nosso coração. Então, sabe, não caminhe sozinho. É isso aí. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Paulinha, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Uma excelente semana para você. Você já sabe que eu sempre falo. Deus abençoe os seus negócios. Se joga, vamos dar-lhe.